Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, com o objetivo agora de trabalhar um pouco sobre a histologia do sistema digestório a partir da cavidade oral. Como sabemos, a partir além da cavidade oral, nós temos a região de faringe, tá? Especificamente a região de orofaringe, visto que a faringe é um órgão que tem dupla função, né? Uma relacionada ao sistema respiratório e uma relacionada ao sistema digestório. Ele é um órgão de comunicação entre esses sistemas e a parte mais interna do nosso corpo, né? Bem, a orofaringe especificamente é uma- um órgão que mantém as características da boca em relação à parte histológica, tá? Então, ela é revestida por um epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado. Logo abaixo, nós temos a lâmina própria com tecido conjuntivo frouxo, tá? O TCPD frouxo, onde a gente também encontra algumas glândulas, tá? A região da orofaringe se comunica especificamente com a região de esôfago ou com a laringe, né? Mas especificamente nós vamos trabalhar em relação ao trato gastrointestinal, então vamos aqui logo abaixo ao esôfago. O esôfago é um órgão como a faringe de passagem, né? Deixa eu esqueci de falar. Nessa parte da faringe, nós também temos glândulas, além das glândulas, abaixo da lâmina própria, na região de nós temos aqui mucosa, submucosa abaixo, né? Depois nós também temos musculatura. E aqui a musculatura é estriada esquelética, tá? Ela persiste ainda esse tecido que permite voluntariedade no movimento, tá? Que é o local, a deglutição em si é dependente de desejo, de vontade, né? Então, por isso a presença de tecido de musculatura estriada esquelética, tá? O esôfago, assim como a nossa faringe, é um órgão de passagem, né? Entretanto, é um órgão que apresenta um tamanho bem ampliado, né? E a gente consegue dividir ele em região proximal, mediana e distal, tá? E o objetivo aqui é permitir que o alimento, então, passe, né, dessa região da boca durante a deglutição até o estômago. Ele também é composto como todo o tubo gastrointestinal, né, de mucosa, aqui formada de novo por epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado. Nós precisamos, logo abaixo dele, uma lâmina própria, onde a gente tem grande concentração de glândulas esofágicas. Essas glândulas esofágicas, elas apresentam-se principalmente do tipo mucosa, tá? E essas glândulas, elas são produtoras desse muco que vai ser responsável, então, por lubrificar e por se misturar ao bolo alimentar e facilitar a passagem dele ao longo do esôfago, tá? Na submucosa, né, no TCPD, nós temos, além dos vasos, as glândulas, os adenômeros dessas glândulas. A camada muscular é composta também, né, de camadas, dupla camada, e, entretanto, aqui nós temos uma particularidade, tá? Nós vamos ver essa transição do tipo de músculo que compõe esse órgão, tá? Nós vamos ter na porção proximal um músculo ainda esquelético, como aquele que a gente consegue ver lá na faringe, como aquele que a gente consegue ver lá no palato mole, da boca, faringe e início do esôfago, tá? Que está associado a esse papel voluntário da deglutição. É essa porção, ou nessa porção onde a gente tem o músculo esquelético, que a gente ainda consegue retornar o alimento caso haja necessidade. Tu engolir alguma coisa que tu não quer, força, e muitas vezes ele retorna se ele ainda estiver nessa porção do músculo esquelético.
Entretanto, à medida que se afasta dessa porção inicial, nós vamos ter aos poucos a transição para o músculo, que é o músculo do tipo liso, que é o involuntário, tá? E por fim, na porção mais distal, mais próxima ao estômago, nós temos exclusivamente músculo liso. Tá? Então, de uma determinada porção, você já tem esse movimento peristáltico sendo organizado, né? E o alimento, independente se a pessoa está de cabeça para baixo, deitada, levantada, sentada, né? Ele vai chegar ao estômago. E por último, a última camada, que apresenta-se. Que parar um pouquinho por causa do som, mas aqui a última camada seria de adventícia ou serosa, né? Dependendo do local. Então, essa porção que tem uma comunicação, né, com a traqueia é de adventícia. Depois, na porção que está mais na cavidade peritoneal, tá? Nós vamos ter a porção que a gente tem de serosa, que é o que mais comum a gente observar. Então, aqui estão as porções básicas do esôfago, tá? Ó, o epitélio bem característico, viu, gente? Prestem muita atenção. Até o esôfago, esse epitélio estratificado, devido a esse atrito com esse alimento, muitas vezes mal mastigado, né? Então, quanto mais atrito a gente tiver, maior a necessidade de a gente ter uma proteção extra. Por isso, a estratificação do tecido epitelial. Logo abaixo a lâmina própria e aqui a camada muscular da mucosa, que delimita a primeira camada que a gente chama de mucosa, tá? Em seguida, nós temos a submucosa, riquíssima em glândulas, cujos ductos vão ser liberados, né, aqui no epitélio. Como dá para observar, as glândulas esofágicas são glândulas acinosas do tipo acinomucosas, tá? E em seguida nós temos o músculo, aqui é o músculo esquelético. Então, se é músculo esquelético, eu sei que essa porção aqui especificamente, ela é mais da parte proximal do que da parte distal. Tá? A ausência de músculo esquelético num corte de esôfago indica que ele é mais da porção distal. Tá? Além do duodeno, o esôfago é o único segmento do tubo digestivo que contém glândulas na região de submucosa, tá, gente? O único. Então, esôfago e depois a gente vai ver duodeno. Nenhum outro apresenta glândulas aqui nessa região. Esse é um outro corte, um corte transversal, uma micrografia, tá? Demonstrando aí, de novo, né, as camadas. E aqui dá para observar uma característica bem típica, que é que quando vazio, o esôfago ele tem uma mucosa bem pregueada e o lúmen bem reduzido, tá? Mas exatamente quando está passando, ele amplia o seu lúmen para a passagem do alimento, tá? De novo, fotinhos aqui, demonstrando, né, a questão do epitélio não queratinizado e a submucosa com as glândulas. Esse muco, não esqueçam, ele vai facilitar a passagem do alimento, tá? Bem, em seguida ao esôfago, nós temos o estômago. O estômago que tem uma série de funções, né? Primeiro, digestão, principal órgão da digestão de carboidratos, de proteínas e de lipídios, principalmente de proteínas, tá? A principal aqui é proteínas. Lipídios, aquela lipase que foi produzida pelas glândulas de von Ebner lá das circunvaladas, né? E também de outras regiões ali da cavidade oral que produzem lipase, vai ser ativada aqui, tá? O estômago também é responsável por secretar enzimas, né, que fazem essa digestão, além do chamado fluido ácido, o ácido clorídrico, que dá uma característica de pH bem específica para esse órgão, que é em pH em torno de 2, né, um pH bem baixo, bem ácido, tá? A mistura dessas secreções, dessas enzimas, dessa secreção ácida, formam ou são responsáveis pela formação do que a gente chama de quimo. O quimo é essa mistura do alimento com essas secreções, né? Dessas substâncias químicas, digamos assim, tá? E ele demonstra, né? Ele é formado a partir da atividade muscular. Então, você mistura essas secreções com o alimento que veio a partir do esôfago.
tá? Além disso, o estômago também é capaz de produzir hormônios que vão tanto estar associados a mensagens para o sistema nervoso central, que estão associados, por exemplo, a saciedade, como também controlam os próximos eventos do processo de digestão, tá? Anatomicamente, nós temos o nosso estômago dividido em região de cárdia, região de corpo, região de fundo e região de piloro, que apresentam diferenças histológicas cada uma delas, tá, gente? Então, aqui tá mostrando as principais partes, né, e as principais características de cada uma dessas regiões. Lembrando que a mucosa, ela apresenta aqui muitas pregas quando o órgão está vazio, as quais, claro, se desfazem quando o órgão se distende, tá? A superfície da mucosa, ela é sempre interrompida por esses orifícios, que são devido à presença de reentrâncias da mucosa denominada fossetas gástricas ou favéolas gástricas, tá? E o revestimento dessas fossetas é o mesmo do epitélio superficial, tá? Ambos eles se continuam, né? Seriam essas regiões aqui, tá? E a profundidade das fossetas é variável e geralmente elas são variáveis dependendo do local que a gente está analisando. Elas são relativamente curtas na região de cárdia e de corpo e bastante longas na região de antro e de antro pilórico aqui, tá? Então, quanto mais próximo ao piloro, maior, digamos, essa profundidade das fossetas. Gente, o que é interessante e importante que a gente lembre? Tá? A região de cárdia é a região de entrada do estômago. Aqui existe um esfíncter, que é um esfíncter que a gente chama de funcional. Por quê? O estômago ele tem esse esfíncter fechado e ele se abre pela pressão exercida pelo alimento que advém lá do esôfago, tá? Esse fechamento é essencial para a própria atividade estomacal. Em algumas pessoas, esse esfíncter funcional não funciona muito bem, digamos assim, né? E nós temos o regurgitamento, né, das substâncias ácidas aqui do estômago para o interior do esôfago, tá? Que podem formar esofagites ou úlceras esofágicas, né? E é um grande problema, tá? Isso se dá principalmente porque aqui nós temos o diafragma, né? Essa passagem, essa região de esfíncter funcional está associado a essa passagem do esôfago para a cavidade peritoneal, né? E a comunicação com o estômago, tá? Essa região entre esôfago e cárdia, nós vamos ver uma alteração no epitélio de revestimento, além da própria organização das camadas do trato gastrointestinal, tá? A primeira questão é essa transição desse epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado, que é típico do esôfago, para um epitélio simples, cilíndrico do estômago, tá? A partir dessa região da cárdia até o final, nós temos até a região de reto, nós vamos ter um epitélio simples, não mais um epitélio estratificado. A última porção do reto, na região anal ali, que é derivada de uma reentrância da camada da pele, nós retornamos então essa característica do epitélio estratificado. Mas até lá, nós temos sempre um epitélio simples. E o epitélio que é cilíndrico, ok, gente? Cilíndrico simples. Então, esse epitélio, ele tá recobrindo essas dobras, né, que são típicas do estômago, principalmente vazio, né, e recobre também essas reentrâncias, né, que são responsáveis, então, pela organização das chamadas glândulas, né, ou fossetas gástricas, onde são encontradas as células secretoras, tá, gente? Secretoras
do ácido clorídrico, secretora das enzimas digestivas aqui, tá? Então, aqui tá mostrando um pouco desse epitélio, que é esse epitélio simples cilíndrico, tá? E essas regiões de reentrâncias, que seriam as glândulas que apresentam a mesma morfologia, tá? De novo, essa transição entre esôfago e estômago, numa região que a gente chama, então, de cárdia, tá? Na região de cárdia, nós temos a presença de glândulas, né? Nós temos a formação de focetas mais curtas. Essas glândulas que se formam a partir delas apresentam-se, né, na região logo abaixo do epitélio. São glândulas do tipo simples tubulares, enoveladas ou ramificadas. E elas produzem tanto o muco, que vai se misturar com o alimento, mas que também é um muco protetor do revestimento, tá? E também lisozimas, que são enzimas que são atuantes como antibacterianas, né? Bem, aqui está mostrando de novo um corte, né? Então, na região de cárdia, onde você tem as focetas curtas, né? O epitélio com muco secretor, abaixo aqui a região ainda na mucosa, né? Nós temos as glândulas tubulares enoveladas, né? Submucosa não tem glândula, lembra, o único lugar que tem glândula na submucosa é esôfago e duodeno. Aqui as glândulas são ainda na mucosa. E posteriormente nós temos a parte de muscular, que a gente já vai falar, que é comum em todo o estômago, né? O que muda realmente é o revestimento, tá? A região do corpo apresenta uma maior concentração das chamadas pregas e entre as pregas das chamadas focetas, tá? O que a gente vê aqui? Na região de corpo, as focetas elas adquirem uma maior profundidade, tá? Então, essas glândulas do corpo do estômago, elas são longas e complexas glândulas tubulosas. As tubulosas podem ser simples ou ramificadas, como está mostrando aqui, embora a maioria delas seja como essas, tubulosas ramificadas. E elas são constituídas de vários segmentos com diferentes tipos de células e denominam-se glândulas gástricas ou glândulas fúndicas, exatamente por pertencerem a essa região de corpo ou de fundo uterino. Essa organização é comum, tá? Nesses dois ambientes, que é o corpo e o fundo, sendo que na região de fundo, a altura dessas glândulas, a profundidade é um pouco menor do que no caso aqui do corpo, tá? Que tipo de alterações que a gente vê, então, nessas glândulas, que regiões que a gente vê nessas glândulas gástricas, tá? Nós vamos conseguir observar 3 partes que formam ela, sabendo que a glândula gástrica da região da cárdia do corpo apresentam essas 3 regiões, tá? A parte da fosseta, depois nós temos uma região que entra a glândula propriamente dita, que é o istmo, o colo e a base, tá? Bem, gente, o que a gente vê? O istmo é essa região inicial e curta das glândulas, principalmente lá das glândulas fúndicas, onde a gente está falando. As células que o compõem se continuam diretamente com as células que revestem a fosseta gástrica, tá? Inclusive, elas são muito parecidas. Esse istmo contém grande quantidade de células-tronco que se reproduzem e migram para repor as células epiteliais do estômago, que estão em constante renovação, tá? Logo embaixo nós temos uma região que a gente chama de colo, onde você tem principalmente células de secreção mucosa, denominadas células mucosa do colo, tá? Além disso, nós também temos células-tronco, e as células chamadas de células parietais. As células parietais, elas estão intercaladas com as células de mucosa, e as células de mucosa do colo têm um citoplasma
pouco corado após a coloração por HE e o núcleo na região basal da célula geralmente, tá? As células mucosas secretam, como o próprio nome sugere, um muco, tá? Que tem uma composição diferente daquelas outras células secretoras de muco da mucosa gástrica. Então, essas que estão especificamente nessa região apresentam uma composição um pouquinho diferenciada, tá? As células parietais, elas estão associadas, tá, à produção do ácido clorídrico, tá? Esse ácido clorídrico, ele é essencial para a ativação do chamado pepsinogênio em pepsina. A pepsina é a protease, a enzima associada à digestão das proteínas dentro do estômago, tá? Essas células parietais que são encontradas nessa região de colo também são responsáveis pela produção do chamado fator intrínseco. O fator intrínseco é uma molécula que é produzida pela célula parietal e que está associada à absorção da vitamina B12. A vitamina B12 é um constituinte essencial que para a produção, né, da hemoglobina. Né? E a ausência ou a diminuição da vitamina B12 está associada à não produção da hemoglobina e também a uma anomalia que a gente chama, então, decorrente disso, que é a anemia perniciosa, tá? A vitamina translocadora, a vitamina normalmente liga-se, né, a uma proteína carreadora, que é uma transcobalamina, que é produzida nas glândulas salivares e que protege essa vitamina no meio ácido do estômago. No lúmen do intestino delgado, que é alcalino, essa vitamina vai se separar, então, dessa proteína carreadora. E então, depois de separar dessa proteína carreadora, ela vai se ligar a esse fator intrínseco que foi produzido lá no estômago, para poder ser absorvida pelas células intestinais, principalmente ali na região de íleo, tá? Onde você tem maior absorção. É importante frisar que não existe absorção da proteína, tá? Se não existir o fator, esse fator intrínseco, tá? Por isso que algumas pessoas que fazem a redução do estômago, né? Especificamente aquelas que fazem o bypass, né? Que tiram do esôfago, vai direto para o intestino, ou tiram grande porção do estômago, é muito comum a anemia perniciosa, provocada, então, por essa ausência do fator intrínseco, ou pela má absorção desse fator, né? Então, essas são as células parietais. Tá? As mesmas que produzem, que estão associadas ao HCl. Não é que elas produzem ácido clorídrico, tá, gente? Elas liberam para o interior do estômago o H+, a partir de bombas, né? H+, potássio ATPases, geralmente, tá? E também liberam o cloro, tá? Os íons, através de um mecanismo também de troca com o potássio, tá? E aí, lá no interior, do estômago, o H se une ao Cl, formando o ácido clorídrico, tá? A produção, a liberação dos H+, e Cl é decorrente de um estímulo parasimpático, da histamina, tá? E da gastrina, que é um hormônio que é produzido por outras células aqui componentes do epitélio gástrico. O íon H+, geralmente ele advém da dissociação do ácido carbônico, que é uma molécula geralmente instável, tá? Já que no interior dessas enzimas, dessas células parietais, a gente tem a tal da anidrase carbônica, tá? Que vai produzir, então, água, gás carbônico, vai liberar um pouco desse H+, para poder ser utilizado. O cloro, por sua vez, ele vem por difusão, né? E do NaCl, geralmente, tá? E vai ser repassado para o interior
dessas células. Tá? Além disso, a última parte das glândulas, que estão presentes principalmente na região de corpo fundo, são chamadas de a parte de base. Na base, esse segmento é o segmento mais longo da glândula, tá? E a sua extremidade mais profunda pode ou não ser ramificada. Há pelo menos 3 tipos de células nessa região. As células principais ou zimogênicas, as células parietais, que a gente já falou delas aqui em cima, que também são chamadas de oxínticas, tá? E as células enteroendócrinas, tá? Que tipos de células são essas? Então, as células que a gente conhece como células principais ou zimogênicas, elas também são conhecidas como células-chefe. E elas são as produtoras do tal do pepsinogênio. O pepsinogênio é a molécula, tá? Que é produzida, então, por essas células principais, que, sob a ação do HCl produzida pelas células parietais, é convertida em pepsina, que é a parte ativa, digamos, a protease ativa, que permite, então, a digestão de proteínas a peptídeos, tá? Essas são as células que a gente chama de células-chefe, tá? Então, essas são os três principais, digamos, componentes. Além disso, tá? Nós vamos observar que essas células chefes ou principais também podem ser produtoras, né, da chamada lipase gástrica. Nós temos uma produção também desse hormônio que digere lipídios pela mucosa estomacal. E as células endócrinas seriam, por exemplo, as células D e as células G, tá? As células G, que ficam geralmente nessa porção mais inferior aqui, são as produtoras da tal da gastrina. A gastrina é um hormônio que é estimulado a partir da presença de aminoácidos no interior, principalmente, tá? A partir dos aminoácidos no interior do tecido, tá? E a gastrina, ela vai estimular a secreção de ácido gástrico. Então, logo que você tem um pouco de aminoácido, você estimula a produção de mais ácido gástrico para que você tenha mais conversão de pepsinogênio em pepsina, para digerir mais dessa proteína no interior do nosso estômago, tá? Além das células G, nós temos as células D, que são produtoras de somatostatina, que são estimuladas pela acidez estomacal, e elas inibem a secreção de ácido gástrico, tá? Então, quando você tem um excesso de produção, você tem uma inibição por parte dessas células que são produtoras de somatostatina, tá? Aqui, algumas, né, dos hormônios que são produzidos aí no nosso estômago, tá, gente? Então, vou voltar, tá? Essas glândulas, elas são observadas com maior precisão na região de corpo e fundo, tá? E aqui a gente consegue observá-las também na região de antro pilórico e piloro, tá? Onde elas são mais profundas. Só que aqui, embora elas sejam mais profundas, podendo ser simples, tubulosas ou ramificadas, a quantidade de células é um pouquinho diferente, tá? Essas glândulas, elas apresentam principalmente as células secretoras do muco e as células endócrinas produtoras de gastrina, tá? A quantidade de células parietais é mais diminuta, digamos aqui, tá? Então, aqui tá mostrando, ó, no piloro, que vem de porteiro, porque ele é o local de saída do estômago, contém as focetas gástricas mais profundas, nos quais as glândulas pilóricas tubulosas simples ou ramificadas vão se abrir, tá? Elas contêm muitas células produtoras de gastrina, tá? Que ativa a produção de ácido pelas células parietais. Então, aqui tá mostrando a principal característica, tá? Aqui das células do corpo ou do fundo, desculpa, tá? Além das células G
produtoras de gastrina, que ficam mais na região de piloro, né, que estimulam a célula gástrica. Nós também temos a somatostatina, que eu comentei, tá? Que inibe essa produção, né? A gente já falou, certo, povo? Então, do estômago, né, não vamos esquecer que ele não é epitélio só, né? Esse epitélio é divergente um pouquinho aí, organiza glândulas com tamanhos e profundidade divergentes, mas logo abaixo dessa região do epitélio nós temos a lâmina própria, né? Nós temos uma muscular da mucosa bem desenvolvida no estômago, e aí a gente tem a parte de submucosas, tá? Na região da submucosa, aqui dá para ver bem direitinho, né? Aqui, ó, tem tecido conjuntivo, tá? Muitos vasos sanguíneos, muitos vasos linfáticos e grande concentração também de células linfóides, de macrófagos. Nessa região nós temos algumas fibras musculares lisas orientadas, tá? Né? Após a região de submucosa, em 3 direções. Uma camada que é longitudinal, depois nós temos uma média circular e uma interna oblíqua, tá? Então, aqui, ó, 3 direções, longitudinal, circular e oblíqua. No piloro, a camada média encontra-se muito mais espessa para formar o que a gente conhece como esfíncter. Então, logo abaixo, do tecido conjuntivo formador da submucosa, nós temos 3 camadas de musculatura em direções diferentes, tá? Sendo que no piloro nós vamos ter a organização de um esfíncter, que é um esfíncter não funcional, mas um esfíncter real, né? Então, você amplia o tamanho dessa camada média circular para permitir, quando você tem contração, e a incapacidade de passagem do alimento do quimo pro intestino, né? A passagem desse alimento, que agora é chamado de quimo, pro intestino, tá? A abertura, o esvaziamento gástrico, ele é regulado também, e ele ocorre aos poucos, para que aos poucos você tenha o alimento saindo do estômago e passando para o intestino, onde vai ocorrer o término, né, desse processo digestório e o início também do principal momento, que é a absorção. Existe absorção nos outros órgãos que a gente viu? Existe um pouco de absorção na região de cavidade oral, principalmente embaixo da língua, tá? Não existe absorção em esôfago e estômago, em faringe e em esôfago, porque são órgãos de passagem. E no estômago você pode ter um pouco de absorção, tá? Mas a principal característica é a secreção mesmo, tá? Então, aqui nós temos uma foto demonstrando especificamente, né, as 3 cavidades, as 3 partes, né, do que a gente chama de camada muscular. A capa ou a parte oblíqua, a parte circular e a parte longitudinal. E a última camada do revestimento é a serosa, né? A serosa, lembram que é um pouco de tecido conjuntivo, e o mesotélio, que é tecido epitelial simples, pavimentoso, recobrindo todo esse órgão, tá? As camadas de musculatura, principalmente essa longitudinal externa, elas não são de fácil delimitação. Ao contrário dos outros locais que a gente vai ver, principalmente agora no intestino, nos próximos vídeos, você vai ver que a gente consegue delimitar bem cada uma dessas camadas. Aqui elas estão meio interpostas, não é tão simples muitas vezes a delimitação. Dá para delimitar, dá para identificar? Dá, mas onde começa uma outra, isso já a gente não consegue visualizar com tanta propriedade, certo? Então, gente, esse é o conteúdo de histologia do estômago, tá? Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre a histologia do intestino e depois ainda sobre a histologia das chamadas glândulas anexas, com exceção das glândulas salivares, que a gente já comentou a respeito. Ok, povo?
Então, muito obrigada até agora. Espero que vocês tenham entendido e curtido, tá? Qualquer dúvida, coloquem nos comentários ou anotem para tirar pessoalmente comigo nas nossas aulas. Muito obrigada e até o próximo vídeo.